na carta de Tiago. Abra aí sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos falar nesta noite sobre algumas coisas que Deus pôs no coração. E o ensino da palavra, a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Então, quando você vem para a igreja para ouvir a palavra, principalmente cultos de terça e de escola bíblica dominical, a sua fé é renovada, a sua fé é fortalecida. Nós vivemos épocas em que as pessoas têm sido levadas por todo o vento de doutrina, por falta às vezes de ler a palavra. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, e é o que está faltando. Às vezes, muitos lugares, e aqui na nossa igreja também, graças a Deus, nós temos um ensino abençoado. Aqui, por falta de ensino, não é. Aqui tem sido ensinado tudo, e nós temos um privilégio muito grande de receber essa palavra, porque também seremos cobrados por ela. Mas amém? Antes nós vamos ler e depois nós vamos fazer uma oração. Tiago capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos do 1 ao 10. Diz assim, todo mundo conseguiu abrir aí? Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada as podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-te o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Palavra do Senhor. Coloca a sua Bíblia aí no banco, vamos fazer uma oração. Deus é que, através do seu Espírito, que traz à igreja o ensino. Nós preparamos, mas é Deus que tudo faz através do Espírito Santo. Amém? Baixe a sua cabeça. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos nesta noite por estar na tua casa, te louvamos por esse momento maravilhoso. O Senhor sempre, através do teu Espírito Santo, tem trago a porção da tua palavra ao teu povo. Continua como sempre o Senhor tem feito nesta casa, a trazer a porção da palavra, porque a tua palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. Que nessa noite o Senhor quebre toda e qualquer barreira, repreenda as forças das trevas, todo e qualquer espírito camuflado, escondido, seja repreendido. Toda força do mal que se opõe à palavra, que se opõe à vontade do Senhor nesta casa, pois é casa do Senhor, é povo do Senhor, Pai. Pai, no nome de Jesus assim oramos, crendo que o Senhor traz o ensino e toma a direção em tudo. Obrigado em nome de Jesus. Os irmãos tomem os vossos assentos.
Louvo a Deus por essa oportunidade, como falei aqui no início, é muito bom estar na casa do Senhor. Deus continue abençoando cada irmão. Nós vamos falar nesta noite aqui sobre algumas coisas que nós já costumamos às vezes sempre ser ensinado nos cultos de ensino. Nós vamos falar aqui nesta noite, aqui através do texto foi lido da carta de Tiago, que é uma carta prática da fé cristã. Você quer ouvir sobre a prática da fé cristã? Leia a carta de Tiago. Ela vai mostrar, através de todos os seus capítulos, que nós devemos praticar a palavra do Senhor. Às vezes, muitas pessoas dizem que têm fé, mas aí o escritor Tiago vai dizer que nós mostramos a nossa fé através das nossas obras. Nós sabemos que obra não salva, mas o salvo tem boas obras. Isso é o que nós temos aprendido. Nós vamos falar aqui, nesta noite, aqui nesse ensino, sobre um tema, a origem dos conflitos e os meios para vencê-la. Vai ser o ensino desta noite aqui. Qual a origem dos conflitos e como eu faço para vencer? Nós lemos aqui na carta de Tiago, ele falando no primeiro versículo, de onde procede guerras e contendas que há entre vós, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. É interessante que ele começa fazendo uma pergunta, e depois com a própria pergunta ele responde o texto. Então nós vamos nessa noite aqui, buscar entender que existe às vezes conflitos interpessoais. Que conflitos são esses interpessoais? São um conflito entre pessoas. Às vezes passamos por conflito entre irmãos brigando um com o outro, irmãos disputando cargo, irmãos não se alegrando com o outro que às vezes foi levantado ao presbitério, irmãos ficando com ciúmes do outro porque o outro está trabalhando e ele não está. E é interessante que a Bíblia diz que a seara é grande, né? E são poucos os trabalhadores. Então, para que brigar? Se a seara é grande, são poucos trabalhadores, então tem oportunidade para todos, não tem? Só basta eu querer, você querer. Se nós quisermos, nós podemos trabalhar. Nós vamos ver aqui nessa noite também, nós vamos entender alguns princípios bíblicos que regem as relações interpessoais. Quando eu falo relações interpessoais, é relação que envolve pessoas. Então, quando nós falamos em relações interpessoais no seu trabalho, você e seus colegas, você e seu patrão. Quando falamos na igreja, você e seu irmão que está do lado, você e sua irmã que está do lado. Então, nós vamos aprender como lidar, da onde vem esses conflitos e como eu faço para vencer. Quantos conflitos nós passamos nesse ano de 2024? Se eu perguntar quantos conflitos você passou na sua casa, no seu trabalho, junto aos seus amigos, parentes, colegas, entre marido e mulher, quantos conflitos? Às vezes nós passamos por conflitos e não sabemos como lidar com esses conflitos, né? O que fazer nessa hora do conflito? É uma coisa a se perguntar. Então, nós vamos entender alguma coisa aqui, e almejar a função desta lição de hoje, sobre o tema, a origem dos conflitos e os meios para vencê-la. Nós vamos ver sobre almejar relacionamentos harmoniosos e pacíficos. Como é difícil você ter um relacionamento, seja ele entre irmãos, quando é conturbado, quando é com problemas. É muito ruim. Imagina no trabalho, você está trabalhando e tem um colega aquele colega que é difícil de conviver, é difícil, não é? Até o desempenho da empresa é afetado por causa das relações interpessoais. Dentro da igreja também é a mesma coisa, às vezes a obra não anda por causa dos relacionamentos entre irmãos e irmãs que está conturbado. Quantos relacionamentos conturbados, às vezes de tantas igrejas por aí. Quantas igrejas, às vezes, fecharam por questões de fofoca, por tanta coisa que aconteceu, que poderia ter sido evitado.
Então nós vamos falar aqui nessa noite sobre as origens dos conflitos e o meio que nós possamos usar para vencer. Trará de um problema mais comum entre pessoas, seja no âmbito familiar, conjugal, profissional ou mesmo cristão. Conflitos interpessoais. A epístola de Tiago é muito prática e relevante ao abordar o assunto, através da origem dos conflitos e seus efeitos, e mostra a solução para o problema. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição, no decorrer aqui desse estudo nessa noite. Como é ruim, como eu falei aqui no início, um relacionamento conturbado é muito ruim, irmãos, seja no meio da igreja, seja no meio da família, é muito ruim, mas nós vamos aqui ver algumas coisas sobre isso. Qual é essa origem dos conflitos? Nós lemos aqui, de onde vêm essas guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disso? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? É interessante que Tiago, ele começa fazendo essa pergunta, de onde vem, e depois ele começa a mostrar. Quando a origem dos conflitos interpessoais, Tiago inicia sua argumentação fazendo uma pergunta, e respondendo-a por meio de outra pergunta: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? O autor reconhece a fraqueza humana e a tendência natural, carnal, para os conflitos de natureza interpessoal. A presença de conflitos, contendas e confusão entre aqueles cristãos não poderia encontrar justificativas em fatores externos, como, por exemplo, sua dispersão. Mas no capítulo 3 da epístola, vemos claramente duas forças aliadas aos conflitos interpessoais. Nós vamos ver aqui que no capítulo 3 ele vai falar sobre a língua, o controlar da língua. Às vezes, a origem das contendas, às vezes parte da língua, que às vezes nós estamos no meio cristão, e às vezes usamos a nossa língua de forma errada, para fazer às vezes julgamentos, para fazer às vezes condenar, para às vezes ficar criticando os irmãos, principalmente quando o irmão erra. Como é fácil às vezes criticar, né? Mas como é difícil às vezes ajudar através das palavras. Então que nós, aqui nós vamos ver uma dessas origens, uma delas é a língua, porque a língua às vezes nós não sabemos controlar. Por isso na carta de Tiago capítulo 3 diz assim, ó, meus irmãos, aí ela vai dizer aqui, ó, que quem não seja honesto vai falar de muita coisa. Aí no versículo 2 vai falar assim, ó, porque todos tropeçam em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refiar todo o corpo. Por isso que se alguém consegue dominar a língua, vai conseguir dominar o restante do corpo todinho. Mas como dominar a língua se minha vida não estiver no Senhor? É outra pergunta a se fazer, é outro desafio. Se eu não estiver em Cristo, como dominar essa língua? Como dominar essa língua? Então nós vamos ver aqui que a origem dos conflitos, ela começa na língua, ela começa em algumas sabedorias terrenas. A língua, por exemplo, ela incendeia, ela destrói, ela contamina, ela envenena e até amaldiçoa. Quantos pais às vezes amaldiçoam os filhos através do falar? Você não vai ser ninguém na vida, você vai ser um burro. Às vezes fala essas palavras. Por isso que aqui, da onde está vindo esses conflitos? Que a carta de Tiago, capítulo 4, vem falar, através da língua é uma delas. Através da sabedoria terrena, também através de invejas, amargura, facções, vanglória, mentira, confusão. Aí a Bíblia vai dizer que através de tudo isso, vai vir a origem dos conflitos. Quantos conflitos no meio da igreja poderia ser evitado por causa, se a pessoa soubesse controlar a língua? A língua pode tanto abençoar como amaldiçoar. Pode ou não pode, irmãos? Então, às vezes nós enfrentamos momentos difíceis,
Nós temos que às vezes não, sempre, se nós somos do Senhor, deixar o Espírito Santo controlar a nossa língua, deixar o Espírito Santo dominar o nosso ser. A língua às vezes tende a falar, fazer coisas, por isso que nós às vezes temos que refletir primeiro, às vezes falamos sem refletir. Quando passamos por um momento difícil, quando vemos um irmão passar por problemas difíceis, ver de ajudarmos, falamos palavras que faz destruir. Então nesta noite nós vamos aprender aqui sobre as origens a origem desses conflitos, mas nós também vamos aprender que os ensinos da palavra do Senhor vai nos dar meios de vencer esses conflitos, vencer essas dificuldades. Aí a origem das guerras e dos pequenos conflitos interpessoais se encontra no interior do ser humano. Por isso a pergunta: de onde, se não dos prazeres que militam da vossa carne? De onde vem esses conflitos? Vem daqui de dentro. Então, se eu não estiver bem comigo mesmo, às vezes eu vou estar ruim com o irmão. Por isso que a Bíblia diz, amai as pessoas como eu me amo. Então eu me amo não no sentido de idolatrar, jamais nos idolatrando, mas eu tenho que me amar primeiro para que eu possa amar o meu irmão. Se você não consegue amar a si primeiro, você não vai conseguir amar o seu irmão, principalmente quando aquele irmão fala mal da gente, principalmente quando aquele irmão pisa na canela da gente, faz algo que desagrada. Como nós reagimos diante desses conflitos? E por essas razões aqui, é interessante, então, de onde vêm esses prazeres? Todo aquele que se envolve numa contenda é responsável por ela. Há um ditado popular que ilustra essa verdade, que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. E é verdade, é um ditado popular que funciona, né? Você já viu no trânsito, quando alguém quer brigar com o outro, a Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. Vem alguém nervoso e você vai tranquilo, não, o que foi que aconteceu? A pessoa já não quer nem brigar, mas se você chegar da mesma forma que ele veio, o que acontece? Dá uma briga, não dá? Dá uma contenda muito grande, hein? Então, quando um não quer, dois não brigam. A palavra de Deus é clara ao afirmar que a origem dos conflitos humanos vem do coração humano. Vamos ver o que a Bíblia diz? DCM, abra aí para nós, Marcos capítulo 7, versículo 21, por favor. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, se não, acompanha aqui o DCM, vai abrir, Marcos capítulo 7, versículo 21, já está aí, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, da onde vem esses conflitos? Vem do interior do homem. Então, se você não estiver bem com Deus, você não vai conseguir estar bem com o seu irmão. Por isso que se você levantar a sua vida espiritual, cuidar da sua vida com Deus, não ser apenas às vezes alguém frequentador de igreja, mas ser alguém de Deus de verdade, você vai conseguir vencer essas barreiras, porque os conflitos vêm de onde? A Bíblia diz que vem de dentro de nós, de dentro vem esses conflitos. Por isso que, como resultado desses conflitos, abre aí DCM, Gálatas capítulo 5, 19, olha o resultado desses conflitos, que está dentro do coração do homem, olha o resultado, Gálatas 5, 19 a seguir, se quiser acompanhar só pela tela, pode acompanhar, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias.
invejas, homicídios, olha, vai relacionar, e diz que os que praticam, cometem tais coisas, não herdarão o reino do céu. Olha, o conflito nasce aqui dentro, do coração do homem, e depois como resultado, vai dar todo esse resultado de Gálatas 5:19 a seguir. Olha o que vai falar, o que vai fazer os conflitos interiores, vai ser externado. Por isso que nós temos na sociedade tantos conflitos. A sociedade poderia ser uma sociedade melhor. Por isso que a igreja, ela é considerada o sal da terra. Se tirar, o dia que a igreja, o arrebatamento da igreja tirar, você imagina como será esse mundo. Se o mundo hoje já está mal, cada dia pior, porque o anticristo vai reinar. A Bíblia diz que o anticristo vai reinar. O espírito do anticristo já se encontra no mundo, mas a pessoa do anticristo vai reinar. O nosso papel é de orar, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir, e ela está se cumprindo. O anticristo a Bíblia diz que ele vai sentar no trono como Deus, vai fazer fogo cair do céu. Então, cabe a nós estarmos firmados na palavra, cabe a nós levantarmos a nossa vida com Deus, cabe a nós cuidarmos da nossa vida interior, vencendo esses conflitos. Por isso que o maior inimigo que nós temos, não é o diabo, é nós mesmos. O maior inimigo que está dentro de mim, está dentro de você. Se eu nasci de novo, o velho homem não vai reinar. Quem tem que reinar é o novo, que agora está em Cristo. E o velho está lá atrás da cruz de Cristo. Ele saiu da minha vida? Não. Ele tem que estar crucificado lá na cruz de Cristo. E quem tem que reinar em mim? O novo homem. Mas se eu não sei que nasci de novo, você tem que lutar. Você tem que vencer. Todos os dias para vir na casa do Senhor, são lutas, irmãos. Está cansado, vontade de ficar em casa, no período da chuva, dá vontade de ficar, são lutas, são conflitos que nós vivenciamos dentro de nós, que nós temos que vencer todos os dias. Todos os dias eu e você temos que vencer esses conflitos aqui dentro. Todo dia tem uma luta aqui, o velho homem lutando contra o novo, e quem ainda não é nascido de novo, persevera, luta. Na igreja nós vamos ter sempre 3 classes de pessoas: os convertidos de verdade, os que nasceram, os que estão em fase de nascimento. Por isso que às vezes tem irmão que está dentro da igreja, mas ele ainda está indo no bar, lá da esquina. Ah, mas por que esse irmão está vindo na igreja e ainda está indo no bar? Porque ainda não houve a conversão. Quando houver a conversão, ele vai abandonar. Então o nosso papel não é condenar esse irmão, mas é ajudar esse irmão em oração. Por isso que nós temos que controlar a língua. A língua aqui, vai trazer conflito. Por isso que controle a língua. É algo que nós, através do Espírito Santo, Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Um deles é o domínio próprio. Então, aqui nós temos que lutar contra esse inimigo que está dentro de nós. O conflito, ele nasce da onde que nós falamos? Do interior, não é do interior que nasce? Por esta razão, Paulo exortou os crentes de Éfeso e de Colossos. Abra aí Efésios capítulo 4, versículo 31, por favor. E depois Colossenses capítulo 3. Olha lá, Efésios 4, 31 diz assim, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados de dentre vós. Paulo exortou os irmãos de Éfeso e os irmãos de Colossos também. Colossenses capítulo 3, versículo 5, por favor. Colossenses 3, 5 diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Olha interessante, até isso aqui, a avareza que é idolatria. Uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado aqui, a avareza, o apego excessivo ao dinheiro. Cuidado, irmãos.
Às vezes nós estamos 20 anos dentro da igreja e não conseguimos ser dizimista. 20 anos dentro da igreja, 30 anos, tem pessoas 40 anos, outros 10, outros 5. Eu vejo às vezes pessoas disputando, eu tenho 20, como se estivesse disputando, eu sou melhor, ninguém é melhor. Nós às vezes teria que termos, às vezes quando aquela pessoa que tem 1 ano de fé, ela está no primeiro amor, nós deveríamos estar naquele primeiro amor. Às vezes nós temos 20, 30 anos de fé e o primeiro amor já foi embora. O primeiro amor precisava voltar. A avareza, que é a idolatria, isso aqui é algo que nós temos que tomar cuidado na nossa vida, ó. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos com problema, não consegue ser dizimista e ofertante. Não consegue ser dizimista. E a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino do céu. Já pensou a pessoa servir a Deus 50 anos, chegar naquele dia e não entrar no céu? A Bíblia diz que quem perseverar até o fim será salvo. Ó, quem perseverar. Cuidado com essas doutrinas aí que uma vez salvo, você nunca perde a salvação, não vai para o mundo. Quantos irmãos aqui que estavam aqui estão lá no mundo? Eu conheço vários, de várias igrejas, que estavam aqui e agora estão lá no mundo, perdidos. A Bíblia diz que onde tinha um demônio, volta 7, mais 7. Então, se você sair da presença do Senhor, cuidado. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O levantar é de Deus. Então, cuida da sua vida, vence essas barreiras que tiver que vencer, vença ela. Nós temos muitas coisas que precisamos e lutamos para Deus mudar na nossa vida. Todo dia é uma luta. Senhor, muda, Senhor, preciso melhorar. Todo dia é uma luta. Nós temos que partir para essa luta diária, tomar a nossa cruz. Quando Jesus falou, toma a sua cruz, siga-me, porque nós temos que negar os desejos. A nossa natureza quer ir para aquilo que não glorifica a Deus. Nós herdamos a natureza caída de Adão e Eva. Essa natureza, ela quer caminhar para o mal. Essa natureza quer ser desobediente, ela não quer obedecer à liderança da igreja, ela quer entrar em conflito. Por isso que, não foi o que nós lemos aqui, de onde vêm os conflitos? De dentro. Por isso que tem tanta coisa dentro das igrejas, tantas contendas, tantas intrigas, tantas fofocas dentro da igreja, tantas pessoas que às vezes, as pessoas não querem nem confiar. Eu sei que tem pessoas que são de confiança, tem pessoas que não são, infelizmente tem. Deveria todo mundo ser de confiança, né? Mas infelizmente tem isso, tem no meio das igrejas, do modo geral, tem, no meio das famílias tem também, no meio do trabalho tem, infelizmente tem. Mas aí, nós vamos ver, continuar aqui, irmãos. Então a origem do conflito, nós estamos vendo que ela nasce dentro do coração, ela nasce lá dentro do coração. Continuando aí, nós vamos falar sobre os efeitos desses conflitos também nessa noite aqui. Quais os efeitos desse conflito? Na carta de Tiago nós lemos, capítulo 4, versículo 2 a seguir, diz assim, cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não receber, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Interessante, né? Pedis e não recebeis, pedi mal. Às vezes o diabo coloca na mente de tantas pessoas que não precisa de clamar. Não precisa de orar, porque Deus sabe todas as coisas. Olha essa frase, não precisa de orar, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, é verdade ou mentira? E não precisa de orar? É mentira, porque o diabo sabe que se clamar, Deus atende, Deus abre. Mas nós vamos passando os anos de fé, e nós às vezes vamos deixando a incredulidade dominar. Em vez de deixar a fé, por isso que a carta de Tiago, ela é uma carta prática. Alguém diz que tem fé, mas não tem obras? O diabo tem fé? A Bíblia diz que ele tem fé, que ele estremece. O diabo tem fé, mas ele pratica a palavra? Não, por isso que ele é diabo. Por isso que o inferno foi criado por diabo e seus demônios.
Não foi criado para o ser humano, mas todos aqueles que rejeitaram o Senhor, irão para lá. Irão para lá. Cabe a mim e você usarmos a nossa língua para ganharmos almas para o Senhor, para falar do amor de Jesus. As pessoas vão chamar às vezes a gente de chato, enjoado, chama mesmo. Eu tinha um avô, pai do meu pai, com o mesmo nome do meu pai, o povo chamava ele de vô João enjoado, porque ele era um servo de Deus, andava com a Bíblia assim, ó, o tempo todo, ia na casa dos parentes, e falava, e o povo falava, já vem vô João enjoado, eita nós, o povo corria, mas é porque ele ia levar o amor de Jesus, falando da palavra do Senhor, e o povo estava tão distante. Quando eu também estava distante, Deus usava uma prima minha chamada Keila, para falar do amor de Jesus, eu corria, porque eu estava amando o pecado. Por isso que a Bíblia diz que o pecado é que traz divisão entre nós e o vosso Deus. Isaías vai dizer que o pecado traz divisão. Quando nós amamos o pecado, aí vai trazer divisão entre nós e Deus. Por isso que às vezes a pessoa não quer vir na igreja, ele vai se afastando, o pecado vai tomando conta, a velha natureza vai tomando conta. Por isso que você tem todos os dias, querer estar na casa do Senhor. Todos os dias receber a porção que Deus quer dar para nós da palavra. Quando você vem e ouve a palavra, a fé não vem do ouvir a palavra? Você ouve a palavra, a fé vai ser renovada. Você ouve um testemunho, você está passando por uma luta ali, a gente ouve testemunho, vários testemunhos que eu ouço aqui, eu falei, Deus vai fazer na minha vida também. Eu pego aquilo, vários testemunhos aqui, Então você é renovado e fortalecido. Então, nós temos que vencer essas lutas interiores que nós enfrentamos todos os dias. Todos os dias você tem que vencer esse velho homem que está aí dentro, Esse velho homem que não está querendo vir para a casa do Senhor, esse velho homem que está querendo brigar com o irmão, falar mal do irmão, criticar o irmão, pelo menos fosse uma crítica construtiva, porque crítica construtiva são bem-vindas, mas o problema é que são críticas destrutivas. Críticas construtivas, ver o irmão, eu não sou pregador igual alguns irmãos aqui, mas tem irmãos aí que são pregadores, vem aqui aí recebe uma crítica construtiva, você tinha que colocar o microfone mais perto, para a voz ficar melhor, viu, presbítero Clésio? Aí falou, é verdade, são críticas boas, eu já falei isso para o Clésio, por isso que eu estou falando, irmãos. Então, são críticas boas. Agora, crítica destrutiva, você pregou mal demais, esse tipo de crítica você não faz, você não fala. Se você achou ruim, fica para você, apesar que Deus tem liberdade na igreja. Você sabia que aí fora está difícil essa liberdade que tem aqui? Tem igreja que você não pode falar nem contra o pecado, senão você não volta lá nunca mais. As igrejas aí hoje, você vai em culto de ensino, olha que maravilha aqui, eu fui numa certa igreja, num certo lugar, que cabia 5 mil almas na igreja, tinha 50 pessoas. 50 pessoas na igreja. Sendo que o culto de ensino seria os cultos que eu amo mais, eu amo todos os cultos, mas de terça-feira, escola bíblica dominical, é os que eu amo. São os cultos teológicos que a gente aprende sobre a palavra de Deus. Está com dúvida? Vem, conversa com o pastor. Às vezes eu estou com dúvida. Eu tenho dúvida? Tem também, irmãos. Às vezes eu venho e converso com o pastor. É errado ter dúvida? Não. Mas a gente vem e o Espírito Santo vai esclarecendo. Os discípulos andavam com Jesus. O que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor ia abrindo o entendimento para compreender as verdades. O Espírito Santo vai fazendo isso na nossa vida, vai abrindo o entendimento para compreender mais da palavra. E lógico, compreendendo e sabendo, nós temos que praticar, viu? Efeitos dos conflitos. Baseados na natureza pecaminosa, os conflitos se desenvolvem causando efeitos danosos ao ser humano. Bem escreveu Tiago, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Como visto nas palavras de Jesus, o que contamina externamente o homem, provém primeiramente de uma contaminação interna. Os conflitos
Os conflitos entre os leitores de Tiago geraram pelo menos 4 efeitos. Nós vamos falar desses efeitos aqui na frente. Então, dentro do ser humano, vem essa contaminação, vem esses conflitos de dentro de nós. E é interessante quando a Bíblia fala sobre morte, ela vai falar sobre morte, irmãos. A Bíblia fala sobre morte, ela vai falar que existe 3 tipos de morte na Bíblia. Você vai ver, quando você estuda teologia, você vai aprender que tem a morte espiritual. Adão e Eva pecam contra Deus, o que acontece? Ele é morrer espiritualmente, foram lançados fora do jardim. Depois vem a morte física. Se você morrer espiritualmente e eu morrer espiritualmente, e morrermos fisicamente, entramos na terceira morte, que é a morte eterna. É a eternidade sem Deus. Então, por isso que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Cuidado com a sua vida espiritual. Cuidado que às vezes, tantas coisas são oferecidas no lugar da nossa vida espiritual. E daria para nós equilibrarmos isso aí. Às vezes nós acabamos tendendo ou para o extremo acima ou abaixo. Às vezes quando recebe uma oferta de emprego, não, uma oferta de emprego, você vai trabalhar lá no outro estado, só que você não vai servir mais o Senhor. Eu vou ganhar quanto por mês? 10 mil. Nossa, foi de Deus. Será que foi de Deus? É algo a se pensar. Se nós priorizamos a nossa vida com Deus, nós temos que atentar para isso, e cuidar com isso, e cuidar disso. Mas nós vamos ver aqui, sobre esses conflitos, 4 tipos de conflito. Primeiro conflito, frustração espiritual, no que resulta cobiça, inveja, violência, contenda, avareza, senão improdutividade de vida, é a pergunta. Tiago afirma que os conflitos não levam a nada e a lugar algum. Nada tendes, nada podeis obter, e não recebeis. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, de 6, 7 e 8, diz assim, porque o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Então, se você e eu não deixarmos a nossa vida espiritual levantada, nós vamos semear, às vezes, contendas e conflitos. Mesmo cuidando da vida espiritual, nós temos que vigiar, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, porque às vezes nós até oramos, até jejuamos, mas às vezes nós estamos imaturos na fé. Quantas pessoas dentro das igrejas imaturos na fé cristã? Às vezes frequenta a igreja, mas é levado por todo o vento de doutrina. Cuidado com o que às vezes a gente ouve pela internet. Às vezes nós trocamos, em vez de ouvir o que está escrito na letra da palavra, nós trocamos às vezes pela mensagem lá do YouTube. Nós ficamos às vezes com a mensagem do YouTube, que é uma mensagem às vezes até bonita, mas contraria a palavra de Deus. Nós vivemos num tempo agora, onde o conhecimento tem se multiplicado, não tem, irmãos? Através do celular, você tem um celular na sua mão aí, o celular que você tem aí, se você quiser entrar no Google, fazer qualquer pesquisa, você faz. Há alguns anos atrás, nós não tínhamos, a internet chegou no Brasil em 95, então antes de 95, quando você queria fazer uma pesquisa, você tinha que ir lá para a biblioteca, né? Pegar uns livros e fazer pesquisa. Hoje você tem um computador aí na sua mão, você digita, faz pesquisas, o conhecimento ele tem que se multiplicado. Como tem multiplicado o conhecimento nesses últimos dias? Até a tecnologia tem avançado, parece que quando mais avança a tecnologia, menos tempo nós temos, já perceberam? Avançou a tecnologia, nós temos carro hoje, dá para você ir daqui em Brasília em pouco tempo. Há muitos anos atrás, quando não existia veículo, você ir daqui em Brasília, eu lembro meu avô que saiu de Formosa, veio para Anápolis pegar sal, 30 dias, carro de boi. 30 dias, aí chegou na estrada, morreu um irmão na estrada, teve que ser enterrado na estrada. Hoje, e naquela época, o povo
parece que tinha mais tempo com os meios de transporte mais lento. Hoje os meios de transporte são mais rápidos e nós temos menos tempo. Vocês já pararam para pensar? Meios de transporte rápido e menos tempo que nós temos. Você começa a trabalhar, fazer alguma coisa, e quando você vai olhar nas horas, já é 6 horas. 6 horas já se passaram. Então, voltando aqui, irmão, infidelidade espiritual. Os conflitos expressam a experiência ativa da natureza pecaminosa, que mostra tanto o padrão como os princípios e valores mundanos. Em outras palavras, os conflitos concordam com o mundo e se rebelam contra a santidade de Deus, pois por esta razão Tiago chama de infiéis, no versículo 4. O termo correspondente a uma pessoa adúltera, aludido à infidelidade a Deus. No Antigo Testamento era mediante a idolatria, por isso que ele vai falar aqui adúlteros e adúlteras aqui. O povo de Israel começava a idolatrar, Deus usava nações, o povo se arrependia, voltava, daqui a pouco o povo estava de novo. Hoje tem sido a mesma coisa, nós vimos e vemos todos os dias Deus fazendo milagres, e milagres dos mais diversos. Quantas pessoas, se nós perguntarmos aqui nessa noite, você com certeza tem um testemunho para falar de tantos milagres que Deus fez na nossa vida. Só que às vezes no caminhar da fé cristã, às vezes nós vamos esquecendo desses milagres, esquecendo tudo que Deus fez e às vezes afastamos do Senhor. Da mesma forma que foi Israel aqui, ó. Israel viu quando Deus levanta Moisés, Moisés tira o povo de Israel com a mão poderosa do Senhor, e o povo agora está marchando em direção à nova Canaã, a terra prometida. Quantos sinais eles viram e milagres durante essa trajetória? Deus abrindo o mar, Deus mandando alimento. Mesmo assim, quando Moisés sobe no Monte Sinai, o que acontece com o povo? Onde deixa o povo só? O povo agora faz uma estátua para adorar. Por isso que nós temos todos os dias, lutar. Esse inimigo que está dentro de mim, que está dentro de você, herdado lá de Adão e Eva, tem que vencer ele. Está com vontade, às vezes a pessoa veio para a casa do Senhor, se converteu, como foi na vida do presbítero Clésio, vivia, como ele contou o testemunho aqui, vivia perdido nas drogas, mas se não permanecer em Cristo, o que acontece? Graças a Deus você vai permanecer em Cristo. Se não permanecer em Cristo, como eu e você, se não permanecer, daqui a pouco nós estamos lá no mundo. Daqui a pouco, alguém que vivia na bebida, daqui a pouco o estado está pior. Se mexia com droga, o estado está pior. Se mexia com prostituição, o estado vai se encontrar pior. Por isso que nós temos pastores, evangelistas, missionárias, membros de igreja, que serviu ao Senhor muitos anos, e hoje estão perdidos lá nas drogas, e hoje estão nas sarjetas da vida. Quando nós fazíamos trabalho aqui, ali debaixo do viaduto, entre a Goiás e a Universitária, nós vimos muito pessoas que conhecem a palavra mais do que nós, cita versículos bíblicos, mas estão nas drogas, perdidos nas drogas. Então, que nós possamos vencer esses inimigos dentro de nós, todos os dias. Há esse conflito interior que eu e você temos que vencer. Por isso que quando aqui sempre é falado sobre jejum, o jejum ele mortifica a carne. Se você não jejuar, essa natureza sua vai dominar. Nós vamos falar aqui mais na frente aqui, sobre quem nós vamos alimentar mais, se vai ser a velha natureza, ou se vai ser a nova. Qual que está mais alimentado? A que tiver mais alimentada, ela vai dominar. Se você não jejuar, é a velha natureza que está mandando. E se ela mandar, daqui a pouco você vai começar o conflito entre irmãos. Por isso que às vezes pode perceber,
igreja onde irmãos está dando muito conflito, não está tendo vida de oração e jejum, porque se tivesse, não estaria dando lugar a essas coisas. Eu sei que às vezes dentro das igrejas, dentro dos nossos lares, dentro de tantas coisas, porque nós nos conhecemos, sabe como é que nós nos conhecemos, irmãos? É quando nós passamos por luta, quando nós passamos desafio, é quando meu carro funde o motor, que eu vou saber quem eu sou. É quando o carro funde o motor, e aí, quem é grande, vai continuar indo na igreja, ou ele agora não vai mais, porque não está de carro? Como diz o outro, eu não nasci em cima de carro, então vamos servir o Senhor, né? E Deus faz milagre. Vou até contar o testemunho para os irmãos aqui. Meu carro fundiu o motor, não sei, acho que a maioria dos irmãos aí sabe, foi uma luta, estava na BR-060, estava levando os meninos ali para brincar, e o motor, fui fazer uma ultrapassagem, o motor fundiu, rebentou uma peça lá da biela lá, o John sabe aí que acompanhou, o Clésio também, e veio, fundiu o motor. Nesta hora, o que fazer? Reclamar? Senhor, como é que eu vou trabalhar segunda? Eu preciso do carro para trabalhar. Lutas, veio na mente, é um momento de luta. Na hora você não sabe de onde você vai arranjar o dinheiro, de onde é que vai arranjar um dinheiro? Para fazer um motor, 6 mil, nós apressamos, ou mais, de onde vai arrancar esse dinheiro? Pega, às vezes vem na hora que a gente está no aperto, mas Deus está no controle. Por isso que nós temos que estar com a vida com Deus levantada, porque se não tiver, vai começar um conflito dentro de nós, vai começar umas reclamações, vai começar tanta coisa a falar dentro de nós. Esse inimigo aqui vai tentar, às vezes, contra a vontade de Deus. Deus trabalha, irmãos? Trabalha, cada um Deus trabalha de uma coisa. Tem gente que Deus trabalha tirando, e tem gente que Deus trabalha dando, você sabia disso? Tem gente que Deus vai trabalhar e Ele dá dinheiro, tem uns que Deus tira. Por isso que é nessa hora que nós conhecemos quem nós somos. Quando nós estamos sem dinheiro, está passando um momento difícil, quem nós somos nessa hora? Murmuradores ou adoradores? Sabe como é que nós mostramos? Nós mostramos na prática, não são palavras, nada que eu fale vai, mas na hora, na prática, quando você passa por um problema, seja ele familiar, seja de qualquer espécie, o que fazer nesses momentos? São conflitos que nós temos que vencer. Aí, contando lá o testemunho, o motor do carro fundiu, e agora o que fazer? Orar a Deus, ver o tamanho do prejuízo. Deus levanta uns irmãos abençoados aí, levantou aí o John, levantou o Clésio, outros irmãos, e às vezes eu não queria nem citar o nome para eles receberem o galardão de Deus, mas às vezes a gente tem que testemunhar, né? E sempre tem que testemunhar, e Deus foi e levantou esses irmãos para poder ajudar. Desmontamos o motor, ajudou o Laércio também, que ajudou, esteve lá junto também. Aí vamos desmontar o motor e ver o tamanho do prejuízo, e o prejuízo é alto. Quando você começa a pôr na ponta do papel, aí você começa a imaginar, da onde vai vir? Aí eu lembrei de Romanos capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se espera, e das provas das coisas que não se vê. Eu não estava vendo saída, mas eu estava acreditando, não estava vendo saída, de onde ia vir os recursos, eu tinha que trabalhar na segunda-feira, como é que eu ia trabalhar? Estava sem carro, imagina, sair dali de onde eu moro, setor sul, e lá na Jaira para trabalhar, preciso levar uns materiais, e como é que vai fazer? De pé, de ônibus? Ficava mais complicado, né? Então, fui acreditando, e Deus foi, abrindo portas. Deus foi abrindo portas, eu pensava de arrumar o motor. O John deu aqui umas orientações, fez a lista, procurei a retífica, fui lá, olhei, aí o cara da retífica falou que não ia ficar 100% o motor, porque tinha que trocar uma peça lá, e não ia dar, a retífica não ia ficar bom. Aí eu falei, ixi, aí ficou o dilema, arruma e se der problema de novo? E faz o investimento. Aí o John, Deus usou o John e falou assim, não, aí, em vez de você vender a bicicleta, faz um sorteio de uma bicicleta,
que eu tenho uma bicicleta Aro 29, aí eu peguei, eu fazia pedalada nela, aí ele pegou e falou, não, vamos fazer o sorteio, para arrecadar mais fundos. Aí nós fomos fazer esse sorteio, e mesmo assim Deus provou que Ele abre portas independente de qualquer coisa. Pensava de arrumar o motor, e Deus abençoou, me deu um motor novo. Então Deus cuida, se nós confiarmos, mas é nesses momentos das lutas, irmão, você passar por um momento de lutas, de enfermidade, seja qualquer luta, familiar, pessoas foram embora, te deixaram, permaneça firme, permaneça olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A salvação, ela é individual, eu não posso salvar ninguém, mas eu posso falar do amor de Jesus. Salvar eu não posso, convencer muito menos, o Espírito Santo convence, do pecado, do juízo, da justiça e da verdade, mas eu tenho o papel de falar, você tem o papel de falar do amor de Jesus, cabe a você e cabe a mim falar do amor de Cristo, cabe a nós vencermos essas barreiras, e Deus é fiel e Deus cuida, irmãos. Aqui nós temos vários testemunhos de cura, de muitas coisas, nós sabemos disso, e é nessas horas que nós vamos mostrar, é na hora prática, por isso que a fé, da carta de Tiago, a fé é um livro que fala sobre a prática da fé cristã, para não dizer que eu creio apenas por palavra, mas eu mostro com as minhas atitudes que eu creio. Por isso que se você não vem ouvir a palavra, quando você falta o culto, eu vou ficar um dia sem ir, outro dia, o que vai acontecendo? Você vai esfriando na fé, você vai se afastando, a não ser quando você está de férias, e mesmo assim, quando está de férias, abre lá pelo YouTube, vou ouvir a palavra, porque a fé vem do ouvir a palavra. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, a Bíblia diz que um abismo puxa o outro, então você vai deixando, vai se afastando, o que vai acontecer? Daqui a pouco você está lá no mundo, e achando que você estava perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Eu estava lá dentro da casa do Senhor, eu perdi foi tempo. Será que a gente perde tempo servindo a Deus? Ou a gente perde tempo estando no mundo? São coisas a se pensar. Então vamos lá, inimizade espiritual, insensibilidade espiritual, Tiago capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o que a Bíblia vai dizer, que quem se transforma em amigo do mundo, quando fala do mundo aqui, está se referindo ao sistema do mundo, irmãos. Quem se transforma amigo do sistema do mundo, o sistema do mundo às vezes ensina a enganar, ensina a fazer tantas coisas, e às vezes nós acabamos sendo amigo do mundo que é amigo de Deus. Por isso que nós aqui, na casa do Senhor, nós aprendemos a ser servo de Deus, mas lá fora nós mostramos quem nós somos. O Irandi não mostra que ele é o Irandi aqui dentro, eu mostro lá fora. Não que o Irandi seja perfeito, mas o Irandi, servo de Deus, ele mostra lá fora, no meio da família, no meio de colegas do trabalho. É lá que eu e você mostramos quem nós somos, se nós somos de Deus ou não somos de Deus. Por isso que eu falei eu não falei a terceira classe das pessoas, todas as igrejas têm, nas igrejas você tem o nascido de novo, você tem aquela pessoa que está em fase de nascimento, mas você tem um desviado dentro da igreja também. Essas três classes você vai encontrar em todas as igrejas. É o joio que Jesus diz, que só Ele vai poder tirar, porque nós julgamos pela aparência, mas Deus olha o coração. Lógico que Deus não quer só o coração, irmãos. Muita gente fala assim, Deus só quer o coração. Não, Deus quer o corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a volta de Jesus. Nós temos que estar pronto para a volta de Cristo, corpo, alma e espírito, prontos para a volta do Senhor.
Então, insensibilidade espiritual, ou supordes que em vão afirma a Escritura, a desobediência a Deus revela insensibilidade à sua voz. Tiago traz à mente de seus leitores que as Escrituras Sagradas apelam para o santo e zeloso ciúme de Deus, quando seus filhos não andam corretamente. Por isso que Provérbios, abre aí DCM, Provérbios capítulo 3, 34. 3:34, ó, DCM vai abrir aqui, olha o que diz a palavra do Senhor, Provérbios 3:34, certamente, 3:34, 3:34, não, eu vou dizer aqui só na minha, está errada aqui essa anotação, irmãos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem se humilha. Olha, interessante, nós vivemos uma época que não queremos ser humilhados. Quem quer ser abençoado por Deus aí, levanta a mão. Você sabia que para ser abençoado por Deus, é através da humilhação? Todo mundo que contou o testemunho aqui, às vezes passou por momentos de humilhação, mas Deus exalta quem se humilha. Às vezes nós somos humilhados por diversas situações, ficando enfermo, problema familiar, problema pais com os filhos, diversas situações nós somos humilhados, mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Com Deus é interessante, para ser exaltado tem que se humilhar. Lá no mundo não, lá no mundo aí fora, o sistema do mundo, para ser exaltado, você se exalta. Aqui com Deus, os humilhados serão exaltado. Com Deus, o pouco se transforma em muito. Lá fora não. Lá fora as pessoas vão procurar alguma coisa, até eu vejo isso, até converso com alguns colegas, a pessoa vai fazer um concurso público, ele não faz por vocação, ele faz por salário. Deveria ser por vocação. Por isso que nós temos muito maus profissionais no Brasil. Às vezes médicos que são maus profissionais, não sabem atender seus pacientes, porque a fez por apenas dinheiro, não por vocação. Quando eu costumo falar para alguns colegas aí, eles vão fazer concurso, eu falo para eles, aí eles olham só salário. Às vezes, não, mas você gosta de trabalhar nisso? Não, mas lá ganha 10 mil reais por mês. Mas você não gosta de fazer isso? Você vai fazer só por causa do salário? Só por causa do salário. Aí as pessoas fazem só por causa do salário. Lógico que com Deus, o pouco se não transforma em muito, mas nós só vamos acreditar no pouco transforma em muito, se a gente for dizimista e ofertantes. Se a gente for dizimista e não deixar o diabo colocar na mente que está dizimando para a igreja, para o pastor, tanta coisa que o diabo lança na mente, irmãos. Se você vencer isso, você vai ver a mão de Deus e o cuidado de Deus. Eu aprendi a ser dizimista desde sempre, e sou tesoureiro aí, sabe, se entrou R$1, eu mando os 10 centavos, eu aprendi a dizimar, e Deus cuida, de forma especial cuida, só que nós temos que acreditar, o diabo é tão sujo, que o diabo coloca às vezes na nossa mente, fala assim, uai, você vai dizimar quanto? 1.000? Mas o diabo não coloca na sua mente que você está ficando com 9.000, ele coloca na sua mente que você vai dizimar 1.000, a pessoa que ganha 10, fala, não, você vai dizimar R$1.000, por que ele não coloca na mente assim, você está ficando com 9.000, 9.000 não é maior que 1.000, mas a gente fica pensando só no 1.000, e assim é qualquer valor, por isso que até a questão das finanças, ser dizimista e ofertantes, isso aqui é coisa que Deus está pondo aqui no meu coração para falar para a igreja, seja dizimista, irmãos, seja dizimista mesmo, entrou, dizima, vença essa barreira, vença esse inimigo que está dentro de você. Aqui nós não falamos sobre a avareza, a Bíblia compara a idolatria, e a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino do céu. Já pensou a pessoa ter 50 anos de fé, foi fiel em tudo, faz igual aquele jovem rico, que chegou diante de Jesus, e Jesus falou assim, ele falou, eu tenho guardado tudo, e Jesus falou assim, te falta uma coisa,
vende tudo e dá para os pobres. Não é porque Jesus queria que ele vendesse tudo, não. É porque o amor, a confiança dele estava no dinheiro. A confiança dele estava no mamon, não estava em Deus. Por isso que, às vezes, até quando nós é ensinado aqui, que o crente não joga telecena, não joga mega sena, sabe por quê? Porque a nossa confiança não está na mega sena. A nossa confiança vem do Senhor. Mas às vezes alguém quer ir lá e fazer, não, vou fazer uma fezinha, ou nossa confiança está no Senhor. Mesmo estando no Senhor, nós vamos trabalhar. Não quer dizer que a mesma confiança estando no Senhor, nós não vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Por isso que Paulo estava aconselhando alguns irmãos lá, que agora achavam que eles, não, Jesus vai voltar, não precisa trabalhar. E Paulo falou assim, quem não quer trabalhar é melhor que nem coma. Porque tinha alguns irmãos que não queriam trabalhar. Aí Paulo foi e exortou. Então, vocês não querem trabalhar, é melhor que nem coma, irmãos. Nós temos que trabalhar? Tem. E uma coisa, às vezes é igual dentro da igreja. Dentro das igrejas, de um modo geral, às vezes as pessoas vão casar, escolhem pessoas por questão financeira. Quantas igrejas, quantas pessoas escolhem fulano é filho de fulano. Não vai casar, eu costumo falar para os meninos ali, vai casar, se fosse a mulher, olhava assim, aquele homem é de Deus, é trabalhador, nós vamos crescer juntos, mas olha assim, qual o cargo que ele tem? Ele é policial, ele é médico, ele é advogado. Não estou aqui falando mal das profissões não, viu, irmão? Todas as profissões são abençoadas, mas aí as pessoas ficam olhando para o cargo, não olha para ver se a pessoa realmente é de Deus. Então, nós temos que às vezes mudar, vencer esses inimigos, esses conflitos que tem dentro de nós, esses conceitos às vezes que está dentro de nós, que a palavra de Deus não aprova. Não é que o Irandi aprova ou que o pastor aprova, é o que a Bíblia aprova. Por isso que a nossa regra de fé, é o quê? A palavra. A regra de fé do cristão é a palavra de Deus aqui, ó. A palavra de Deus. Eu sei que no passar dos anos, no reinado do anticristo, eles vão mudando as traduções. Vão tirando da Bíblia palavras que falam contra o pecado. Já tem Bíblia aí que às vezes condena a prática do homossexualismo, não condena as pessoas. Nós não devemos condenar ninguém, nem podemos. Deus condena as atitudes, mas já existe Bíblia que eles tiraram esses textos, principalmente de Romanos capítulo 1. Foi tirado esses textos. E vários outros textos que vão aqui tirando. Existem seitas por aí que o livro de João, que é o evangelho que fala sobre, você quer conhecer sobre Jesus, o Jesus Deus, que foi 100% homem, 100% Deus, lê a carta de João. A carta de João vai falar sobre a divindade de Cristo. Só que tem algumas seitas por aí, algumas igrejas que não são verdadeiras, ela tirou as traduções, aonde tinha Jesus, colocou Jeová. Porque Deus é adorado, mas Jesus não pode ser adorado para eles. Mas a Bíblia vai me dizer que Jesus é Deus. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um. Os três têm a mesma natureza. Os três são onisciente, onipotente e onipresente. Só que alguns lugares por aí têm distorcido essa palavra. Então você tem que vencer esses conflitos que estão dentro de você. Eu tenho que vencer esses conflitos. E qual a solução para vencer esses conflitos que estão dentro de mim? Tiago capítulo 4, versículos 7 a 10 diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor,
e Ele vos exaltará. Agora nós vamos falar aqui, como eu faço para vencer esses conflitos que estão dentro de mim? Essa velha natureza, ou essa natureza herdada de Adão e Eva, como eu posso vencer ela? Olha, interessante aqui no versículo 7, ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Como eu posso resistir ao diabo se eu não sujeitar a Deus? É a pergunta que se faz. Como eu vou resistir ao diabo se eu não estiver em Deus? Tem como? Não tem como. Se nós não estivermos em Deus, não tem como resistir o diabo. Por isso que a Bíblia diz aí, 4:7 de Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando eu sujeito a Deus, deixo o Espírito Santo morar em mim, reinar sobre a minha vida, agora eu consigo resistir ao diabo. Se resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Por isso que a Bíblia diz que casta de demônios só se vence com o quê? Jejum e oração. E às vezes a gente está querendo vencer no braço. Não vai conseguir vencer. Só vence com jejum e oração. No braço não consegue vencer. Mas através do jejum e oração, a gente consegue vencer a obra do mal. Consegue vencer esses inimigos que estão dentro de nós. Após tratar da origem dos efeitos dos conflitos, Tiago passa a oferecer a solução para tais problemas. Apresenta 7 meios para o crente vencer seus conflitos, mediante o uso de alguns verbos que expressam ordem, ou seja, imperativos. Primeiro, como é que eu faço para vencer os conflitos interiores? Nós falamos dele aqui no versículo 7, sujeição a Deus. Sujeitai-vos ao verbo, sujeitai-vos. A ordem do verbo existe uma ação passiva, a qual implica o alinhar-se sob a autoridade de alguém. O mesmo verbo aparece na atitude de Jesus para com seus pais. Abra aí e descemos, Lucas 2:51, por favor. E na submissão dos demônios à pessoa de Jesus. O crente submisso a Deus evita o cultivo de conflitos em sua vida. Quando nós se sujeitamos a Deus, pode ver que vai parar conflito. Está dando conflito entre irmãos, está faltando sujeição a Deus. Está tendo conflito na igreja entre irmãos, contenda, está faltando sujeição a Deus. Está faltando vida espiritual. Porque quando tem vida espiritual, ninguém aqui às vezes do altar vai ficar brigando para o outro pregar aqui. Porque quem dá a oportunidade é Deus dá a oportunidade. Aí tem muita gente que fala assim, mas só o pastor que prega? Nós que estamos no altar, é privilégio pregar, a responsabilidade maior é do anjo da igreja. Nós é se tiver oportunidade, a responsabilidade maior é dele. Você imagina, se só o pastor prega, as pessoas falam, e se ele não prega, fala também? Como faz? Se o pastor não prega, o pastor não prega, só dá oportunidade, como existem muitas igrejas aí, que às vezes o pastor não prega, graças a Deus aqui, nós temos um ensino muito abençoado, muitas igrejas aí, às vezes os pastores não pregam, prega mais aos irmãos de fora, às vezes tem irmãos que vêm de fora, o pastor não sabe nem de onde é que é aquele irmão, às vezes o irmão nada aceita, fulano de tal, está pregando na igreja, o pastor só sabe na hora, porque está faltando organização, os líderes às vezes não comunicam para a liderança, não é o caso nosso aqui, porque nós temos organização disso, graças a Deus por isso que o pastor fala, que o líder do departamento vai trazer alguém, quer trazer, fazer algum convite, tem que conversar com a liderança primeiro, para saber quem está trazendo aqui, que aí o pastor está pregando aqui, trazendo um ensino bíblico aqui, vários anos, de repente vem alguém aqui, desconstrói tudo que já foi falado, tudo que já foi ensinado, com uma palavra só, desconstrói tudo, que às vezes o irmão, em vez de dar crédito, tudo que foi falado durante, são quantos anos? 23 anos, né, pastora? 23 anos, aí vem um aqui, uma pregação, desconstrói os 23 anos, tem cabimento um trem desse? Por isso que está faltando às vezes em nós, firmeza na palavra, está faltando meditar na palavra, buscar a palavra, ler, está com dúvida, busca sanar as dúvidas, busca a compreender, eu quando estou com dúvida em alguma coisa, eu converso com o pastor, tem vergonha de conversar não, chego e converso, pastor, estou com dúvida nesse texto aqui, me ajuda a esclarecer aqui, está com dúvida irmãos? Pergunta,
Pastor está aqui, tem irmãos aqui, muitos sábios aí, vem conversa com os irmãos, está com dúvida da palavra, pergunta. Lucas 2,51 diz assim, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Até Jesus aqui, ele sujeitava a seus pais, Jesus como homem, como Deus ele não precisa se sujeitar, ele é o Criador, por isso que o Evangelho de João vai falar que no princípio, vai falar o quê? Abre lá, descendo, João capítulo 1, por favor, João capítulo 1, então, quer vencer esses conflitos interiores? Sujeição a Deus, deixa o Espírito Santo reinar na sua vida. Se você e eu deixar o Espírito Santo reinar, nós vamos conseguir vencer alguns conflitos interiores. Como eu posso deixar o Espírito Santo reinar na minha vida, se eu sou alguém que conhece a palavra, sei até os versículos, mas não tem vida de jejum, não tem vida de oração? Se eu não tiver vida de jejum, a minha natureza não vai ser mortificada, quem vai reinar é a velha natureza. Por isso quer saber se nós andamos muito, qualquer coisinha nós ficamos irado, odiando o irmão. Se está odiando, esse é sentimento maligno. Se veio dentro do seu coração um sentimento de ódio contra algum irmão, contra sua esposa, seu esposo, é sentimento do diabo. O Espírito Santo nunca vai fazer você odiar alguém, pode fazer você não concordar com o pecado de alguém, mas nunca vai fazer você odiar alguém. Pode fazer você se irar com alguma injustiça, mas mesmo se irando, a Bíblia vai dizer que não pequeis quando você irá. Ireis, mas não pequeis. Olha lá, João capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus, aí o Jesus Deus, mas o Jesus homem, ele sujeitava a vontade de Deus e sujeitando aos seus pais. Até os demônios aqui se sujeitaram a Jesus. Então, quer vencer conflitos interiores? Sujeição a Deus. Segundo, para vencer conflitos interiores, resistência a Satanás. No versículo 7 do capítulo 4, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Você quer vencer conflito interior? Tem que resistir, é o verbo, resistir. O verbo implica uma ação urgente, a qual está ligada ao ato do crente de sujeitar a Deus, e condiciona a fuga de Satanás à ação de resistir através da força do Senhor. O diabo também tem interesse em nossos conflitos, por isso que Efésios 4, 26, 27 diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ira, o que é a ira? Se declara de modo impensado, a ira pode defender os outros e destruir relacionamentos. Cuidado na hora da ira, que através da ira, às vezes nós acabamos pecando, falamos palavras que ofendem os irmãos, que ofendem pessoas, e às vezes destruímos relacionamentos nessa hora. Podemos irar e devemos irar? Sim, irmãos, Jesus se irou quando entrou no templo lá e eles estavam fazendo coisas erradas, irou, mas Jesus em momento nenhum ele pecou. Então você quer vencer os conflitos interiores? Resiste ao diabo. Mas como você vai resistir ao diabo se você não se sujeitar a Deus? Se eu não sujeitar a Deus, como nós vamos resistir ao diabo se nós não sujeitarmos a Deus? Então nós temos que sujeitar a Deus. Para vencer esses conflitos interiores, terceiro, aproximação de Deus. Eu quero vencer os conflitos interiores. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 4 de Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então, quer vencer os conflitos interiores? Primeiro, sujeita a Deus, resiste ao diabo e se aproxima de Deus. O verbo existe uma ação ativa dos crentes. Esta atitude resulta numa reciprocidade de Deus,
e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele vai chegar a mim. E se você não chegar a Deus, Deus vai chegar a você? Vai chegar a mim? Deus está em todos os lugares, está vendo todas as coisas, mas ele só vai chegar em nós quando nós buscarmos ele de todo o nosso coração. Quando nós buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrar o Senhor. Então, quer vencer os conflitos interiores? Primeiro, sujeição a Deus. Segundo, resistir ao diabo. Terceiro, aproximar do Senhor. Como já foi abordado, a amizade com os padrões do mundo atrapalha a comunhão com Deus. O problema é que às vezes a gente quer chegar a Deus, mas seguindo os padrões do mundo. Não vai conseguir. Ou nós venhamos para Cristo de verdade, somos de Cristo de verdade, ou não somos. Não existe o meio termo de estar em cima do muro. Ou eu sou de Deus, ou eu visto a camisa da fé cristã, sou servo de Deus, vença esses inimigos que estão dentro de mim, ou Jesus vai voltar e eu vou ficar. Porque para vencer esses conflitos interiores, eu tenho que me aproximar de Deus, mas as pessoas querem aproximar de Deus usando padrões do mundo. Ele quer estar no mundo e estar dentro da igreja. Ele pode até estar dentro da igreja e lá no mundo, mas ele não está em Cristo. Quando Jesus voltar, ele não vai buscar primeiro uma placa da igreja, vai buscar o corpo de Cristo em todos os lugares. Todos os servos de Deus, de todas as nações, línguas, tribos, Jesus vai vir para buscar. Às vezes o ser humano faz acepção de pessoas por questão social, por questão de cores de pele, por questão de cargos de trabalho, mas Deus não olha isso. Por isso que o salmista, no Salmo 24, vai dizer que toda a terra, sua plenitude, seus moradores, pertence a Deus. Tudo é do Senhor. Às vezes nós brigamos por causa de alguma coisa, né? Dentro de família, as pessoas brigando por causa do carro, o marido não deixa a mulher andar no carro, a mulher não deixa o marido andar no carro dela, aí agora é meu, sendo que seria dos dois. Quando Jesus voltar, vai ficar aí. Lógico que nós temos que cuidar do que Deus põe na mão, não é desprezar também, mas às vezes as pessoas brigam por causa disso. Família separada por causa de bens. Quantas famílias falou em separação de bens e dá briga. Na minha família, da parte da minha mãe, já deu muito problema. Irmãos enganando o outro por questão de bem. Uns que não têm, acham que os que têm não precisa de dar nada. Tantas injustiças, mas quando Jesus voltar, vai ficar tudo por aí. Então, como eu posso vencer esses conflitos interiores? Sujeitar a Deus, resistir a Satanás, aproximar de Deus. Para me aproximar de Deus, eu tenho que deixar os padrões do mundo. Quarto, purificação pessoal. Olha aquele versículo 8, diz assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, a limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Olha o verbo, purificar. Eu quero vencer os conflitos interiores, eu tenho que me purificar. O verbo tanto pode significar purificação quanto limpeza. Jesus usou esse verbo para falar dos escribas e fariseus, que somente se preocupavam com a limpeza dos objetos, como sinais de religiosidade, está lá em Mateus 23, 25. A purificação espiritual ocorre no ato da salvação, e por isso exige de todo crente uma purificação pessoal, prática e constante. 2 Coríntios 7:1 aos Coríntios 7:1 diz assim, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor ao Senhor. Esta purificação exige o abandono de atitudes que geram conflitos. Por isso que nós temos que nos purificar, por isso que nós temos que entrar em propósito, para deixar o Espírito Santo purificar, para vencer esses conflitos, atitudes que geram conflitos. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, tudo que a gente for falar, não falar por vanglória. Eu sou melhor,
eu sou o único que prega melhor, eu sou o único que faz isso melhor. Cuidado com algumas atitudes que vai gerar conflitos. Vai gerar conflitos, cuidado. Por isso que o escritor de Tiago diz em 3:2 que quem consegue dominar a língua, o tal é perfeito. Ele pode também refrear todo o corpo. Por isso que refrear a língua é só com o Espírito Santo na nossa vida. Se o Espírito Santo não estiver aí, e mesmo o Espírito Santo estando na nossa vida, temos que vigiar em muitas coisas, para refrear essa língua. Então, para vencer esses conflitos, eu tenho que sujeitar a Deus, resistir a Satanás, aproximarmos de Deus e fazer uma purificação. Tirar tudo aquilo que não presta dentro do meu interior. O quinto, que eu tenho que fazer para vencer esses inimigos, esses conflitos interiores. No versículo 8 diz assim, alimpai as mãos pecadores, fazer uma limpeza interior. Olha o verbo, limpai. O uso do verbo aqui tem mais a ver com a limpeza interna do que externa. Tiago está falando de uma limpeza mental, de intenções. Às vezes, intenções ruins, tem que limpar. Por isso que a Bíblia diz que tudo que eu tenho que pensar aí no que é amável, de boa fama, que traz louvor. Nisso, pensai. Então, eu tenho que fazer uma limpeza interior, eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, e Deus trabalha conosco, é na prática, irmãos. Se alguém quer dirigir um veículo, o que ele tem que fazer? Tem que ir para a autoescola, não tem? Se alguém quer, ou ele consegue aprender sem ninguém ensinar. Ele pode até aprender em casa, mas tem que alguém ensinar, não tem? Se ele inventar de pegar o carro sozinho, o que acontece? Vai bater o carro, não vai? Vai deixar apagar. Então, nós temos que deixar o Espírito Santo fazer essa limpeza, nós temos que lutar. Tiago está falando de uma limpeza mental de intenções. Aqueles que são de ânimo dobre, ou seja, que tem uma forma de pensar dividida, mentalidade dupla. Às vezes está dentro da igreja, o pensamento é cristão. Quando está lá no meio da família, o pensamento é mundano. Nós temos que ter o mesmo pensamento. Se eu sou cristão, estou no meio da minha família, eu sou cristão. Não sou perfeito, mas eu sou luz no meio das trevas. Jesus diz que, Senhor, não tirai-vos do mundo, mas o que o Senhor quer fazer conosco? Quer fazer conosco sermos luz lá no meio das trevas. Deus quer nos colocar, às vezes, ovelhas no meio de lobos, porque Deus quer resplandecer a luz dele. Como é que Deus vai fazer-se presente? É através de mim e de você. É através das nossas vidas que as pessoas vão ver Cristo, não é? Como você, quando não serviu o Senhor, você viu Cristo na vida de alguém? Não foi quando chegou um servo do Senhor, uma serva do Senhor? Eu estava lá no mundão, perdido, longe de Deus. Deus usou alguns servos, veio lá. Eu falei, essa aí é serva de Deus, esse aí é servo de Deus, ó. Era só porque falava do amor de Jesus? Não, é porque as atitudes deles mostravam que eles eram servos. As atitudes deles revelavam que eles eram servos do Senhor, ainda que não eram perfeitos, mas lutavam e eram testemunha do Senhor. Nós temos que deixar o Espírito Santo fazer essa limpeza interior na nossa vida. Caso contrário, nós vamos continuar com conflitos, conflito com pessoas, conflitos dentro da igreja, conflitos dos mais diversos. Uma hora quero ir para a igreja, outra hora não quero ir para a igreja. Então nós temos que vencer esses conflitos interiores. O sexto, nós temos que ter arrependimento verdadeiro. Olha o que a Bíblia diz, Tiago capítulo 4, versículo 9, diz assim, sente as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-te o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. A sexta ordem aqui, de como vencer esses conflitos interiores, é afligir-vos. O verbo significa sentir sua própria miséria, arrepender daquilo que nós temos feito errado, daquilo que não tem glorificado o Senhor, se arrepender de verdade.
não ter remorso. Judas teve remorso. Se ele tivesse tido arrependimento, depois de vendido Jesus, ele poderia ter se arrependido, como Pedro se arrependeu, e não ter ido se enforcar. Então, aí também tem aqui, ó, o versículo vai dizer, lamentai. O verbo significa lacrimejar, expor um choro contínuo. Então, nós temos que ter um arrependimento verdadeiro de atitudes que nós fazemos que não glorificam o Senhor. Se o pecado dominar entre nós, vai ficar esse conflito interior dentro de nós. Uma hora quer servir a Deus, outra hora quer estar no mundo, porque o pecado está dominando. Se deixarmos o Espírito Santo mandar na nossa vida, nós vamos conseguir dominar e vencer esses conflitos que está dentro de nós. Uma hora quer ser de Deus, outra hora quer ser do mundo. Uma hora quer estar entre os irmãos aqui participando, outra hora quer estar lá no mundo. Por isso que quer crescer, eu aprendi uma coisa na caminhada da fé, é estar junto com os irmãos. Sempre quando tem atividades, participa. Tem qualquer atividade, se tem atividade na mocidade, vai junto, participa. Tem do varões, esteja junto participando. Porque isso vai dar crescimento espiritual na nossa vida. Nós vamos conseguir aprender a vencer certos conflitos. Só que o diabo sabe que se a pessoa crescer na fé, a gente costuma falar para o pessoal do discipulado, é uma luta constante, porque o diabo sabe que as pessoas estão crescendo na fé, daqui a pouco o diabo mina a fé dessas pessoas que estão crescendo, para fazer as pessoas dispersar e ir embora da fé. E às vezes você está na casa do Senhor, o diabo também faz isso, vai colocando intriga entre outro irmão, o coração vai entristecendo, o que a coisa acontece? Por isso que vocês podem perceber, toda vez que alguém sai do meio das igrejas, de modo geral, não só aqui, é porque algo aconteceu, é o diabo trabalhando, trazendo contenda, trazendo intriga, trazendo indiferença, trazendo tanta coisa, e às vezes nós não vigiamos, não estamos com a vida levantada, e às vezes pegamos aquilo para nós, e acabamos ficando chateado, e daqui a pouco o que acontece? Se não há perdão, se não há arrependimento verdadeiro aqui, começa a guardar rancor, mágoa no coração, daqui a pouco está longe dos caminhos do Senhor. Vamos ficar sobre os pés, irmãos? Nós estamos finando aqui. Penúltimo, como vencer esses conflitos interiores? Humilhação perante Deus. Por isso que no versículo 10 vai dizer assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se humilhar é difícil, não é, irmãos? Sabe por que é difícil? Por causa do nosso orgulho, é difícil se humilhar. Já pensou? Às vezes na igreja Deus está trabalhando com alguém, porque Deus está querendo levantar. Já pensou? Deus vai levantar um presbítero aqui exaltado, um evangelista, um pastor exaltado, aí Deus começa a trabalhar aí, às vezes a gente não passa na prova. Por causa de quê? Por causa que a gente não quer ser humilhado. A gente não quer ser humilhado. Para que isso? Para que ser humilhado? A gente vai falar desse jeito. Às vezes lá no seu trabalho você está sendo humilhado lá. Para que isso? Mas daqui a pouco você é promovido a gerente. Eles estão te testando. Para ver quem é você. Para ver quem eu sou. Deus nos prova. Irmãos, dos mais diversos. Testa, humilha, amassa. Dependendo do chamado, eu lembrei do pastor Lindomar aqui. Dependendo do chamado, o amassado é maior. Vocês conhecem o testemunho do pastor Lindomar, então vai ver que a pastora está aí como testemunha, Deus amassa, vai nos humilhando, mas porque Deus quer levantar um servo melhor. Na vida de José não foi assim? Para Deus levantar ele governador, foi de um dia para o outro? Houve um processo, até ele ter estrutura para ser governador. Às vezes alguém está querendo ser evangelista, ele já está aqui embaixo, já quer pular aqui para cima. Só que se ele subir aqui em cima e não tiver estrutura, o que acontece? O ministério dele vai ser frustrado. Daqui a pouco ele vai embora da igreja, porque ele não teve estrutura. Por isso que existem muitos pastores por aí,
muitas pessoas que abandonaram porque não tiveram estrutura, chegaram lá sem estrutura. Nós temos que chegar lá, mas com estrutura. Humilhação, ninguém quer ser humilhado. A ordem desse verbo, tal como no primeiro que nós falamos, o crente deve humilhar-se na presença de Deus, mesmo quando houver injustiça por parte dos homens. É difícil, né, irmãos? Só com o Espírito Santo na vida para fazer isso. Jesus dignificou a humildade nos seus ensinos e no seu próprio exemplo. Tiago e Pedro afirmam que o resultado da humilhação presente é a exaltação futura. 1 Pedro 5,6 diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, que para ele em tempo oportuno vos exaltará. Então, que nós possamos vencer esses conflitos interiores, trazendo um arrependimento verdadeiro, sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, mas você consegue isso entrando em propósitos. Em propósito, nós conseguimos isso. E para concluir, a tendência humana é ver num conflito existente a culpa de outro. Sempre quando tem conflito, às vezes a tendência do homem é falar assim, não, você que está errado. Como é difícil a gente falar assim, eu estou errado. Eu preciso mudar. Eu falei essa palavra que te ofendeu, irmão, me perdoa. Foi eu que falei essa palavra, eu não pensei, falei antes de pensar. Por isso que quando tem conflito, às vezes a gente quer jogar a culpa no outro. Os conflitos se originam em nós, como nós falamos no início. Então, para solucionarmos isso aí, qual a natureza que nós vamos alimentar mais? Nós temos alimentado mais a nova natureza que está em Cristo ou a velha natureza? Qual delas que nós temos alimentado mais? A que você alimentar mais, você vai conseguir vencer o conflito. Se for a de Cristo, você vai conseguir. Se for a carnal, você vai viver em conflitos, em pé de guerra. Você quer vencer esses conflitos interiores? Se sujeita a Deus. Vem para Deus de verdade. Não seja apenas um crente que frequenta a igreja, mas que não tem vida com Deus. Seja alguém que tenha vida com Deus de verdade. Seja alguém que é de Deus de verdade, que tem vida espiritual de verdade. Seja alguém que faz propósito, nós estamos aí nesses propósitos aí, vença. A nossa natureza, ela não quer. A nossa natureza, ela quer ir contra. É os conflitos interiores que nós estamos vendo vencer. Vamos fazer a oração para nós findarmos aqui? Então, que você e eu possamos vencer esses conflitos interiores, que nós possamos vencer essas barreiras. O Espírito Santo, ele dá poder, o Espírito Santo, ele dá graça para vencer, ele dá força para mim vencer, dá força para você vencer, mas cabe a mim e você tomarmos a nossa cruz, cabe a mim e você entrar para a guerra, entra para guerrear, entra para vencer essa velha natureza que está aí dentro de você. Vença ela, não deixe ela te dominar, não deixe ela mandar na sua vida, deixa o Espírito Santo mandar na sua vida, deixa o Espírito Santo de mandar de verdade. Soberano e eterno Pai, é no nome santo do Senhor, a palavra foi ministrada, Senhor, nos ajude a vencer esses conflitos interiores, nos ajude a vencer essas batalhas dentro de nós, Pai, nos ajude a tomar a armadura da fé cristã, Pai, nos ajude a revestir com a armadura do Senhor, nos ajude a vencer esses conflitos na força do Teu poder, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, me ajuda, nos ajuda nessa batalha diária, perseverando todos os dias, Pai, até aquele grande dia, o encontro do Senhor nos ares, Pai. Grandes são as oposições contra o Teu povo, contra as nossas vidas, nos ajude a vencer na força do Senhor, Pai, porque no Senhor somos mais do que vencedores, porque a força vem de Ti, a graça vem de Ti, tudo vem do Senhor, mas aquilo que cabe a nós, que é tomarmos as decisões corretas, nós tomaremos estas decisões. Nos ajuda, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, me ajuda, Senhor. Assim nós cremos no poder do Senhor, Pai. Muito obrigado, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Deus abençoe.